O cinema dos anos 80 foi uma época de ouro para os filmes. Os exageros, a criatividade e, principalmente, a falta de noção das produções da época marcaram uma geração. E um filme que é a cara desse período é, sem dúvida nenhuma, O Último Dragão, ou The Last Dragon, no original, lançado em 1985. Olá, eu sou Max. E seja bem-vindo ao Curiosidades Nerd. Hoje vamos falar de um filme que não é só mais uma aventura de luta, mas sim um verdadeiro espetáculo visual e sonoro, misturando elementos de Kung Fu, cultura urbana e até mesmo um toque de fantasia. Tudo da forma mais galhofa e brega possível. Com produção de Berry Gordy, fundador da lendária gravadora Motown, O Último Dragão se tornou um clássico cult, conquistando fãs ao longo dos anos e mantendo seu charme inconfundível. Hoje, vamos mergulhar nessa incrível jornada de ação e descobrir tudo sobre o filme, desde a sua trama envolvente até os bastidores curiosos que ajudaram a moldar essa obra única. Então, prepare-se, porque vamos explorar O Último Dragão e entender por que ele continua sendo tão amado até hoje. A história segue Leroy Green, também conhecido como Bruce Leroy, um jovem praticante de artes marciais que vive em Nova York e sonha em alcançar o nível máximo de iluminação espiritual e física, algo chamado de o brilho. Esse estado místico concede ao lutador habilidades sobre-humanas, transformando-o em um verdadeiro mestre do Kung Fu. Leroy é um jovem dedicado e disciplinado, sempre seguindo os ensinamentos do seu mestre e buscando evoluir sua técnica e espiritualidade. Mas sua jornada para alcançar o brilho não será nada fácil. Ele precisa enfrentar desafios internos e externos, além de encarar dois grandes vilões que cruzam seu caminho. O primeiro é Shonuff, o autoproclamado Shogun do Harlem, um lutador arrogante e violento que quer provar a todo custo que ele é o maior mestre de artes marciais da cidade. Shonuff constantemente desafia Leroy para um duelo, tentando humilhá-lo e provocar sua ira. O segundo antagonista é Ed Arkadian, um empresário ganancioso do ramo musical que deseja tornar sua namorada uma grande estrela pop, custe o que custar. Ele não mede esforços para eliminar qualquer obstáculo que atrapalhe seus planos, e quando Leroy entra em seu caminho, Ed decide usar todos os meios sujos possíveis para derrotá-lo. No meio dessa jornada, Leroy conhece Laura Charles, uma bela apresentadora de TV e cantora que acaba se tornando seu interesse romântico. Mas Laura também se torna alvo de Ed Arkadian, que vê nela uma peça importante em seus esquemas. Leroy precisa protegê-la, lutar contra Shonuff e, acima de tudo, encontrar dentro de si o verdadeiro significado do brilho. Mesmo sendo um filme de artes marciais, O Último Dragão vai além dos clichês do gênero. Ele não se leva tão a sério e abraça um estilo quase cartunesco, misturando ação, comédia e elementos do cinema blaxploitation dos anos 70 e 80. A presença da Motown na produção também trouxe um aspecto único para o filme. A trilha sonora é recheada de músicas vibrantes que capturam perfeitamente a atmosfera da época, com hits como Rhythm of the Night, de The Bard, que se tornou um dos maiores sucessos do longa. Outro destaque é a caracterização dos personagens. Bruce Leroy, interpretado por Taimak, é um protagonista carismático e determinado, com uma ingenuidade que o torna ainda mais cativante. Ele claramente se inspira em Bruce Lee, tanto no nome quanto na sua filosofia de vida. Já Shonuff, interpretado por Julius Carry, rouba a cena com sua presença imponente e frases icônicas. Seu figurino extravagante, que mistura elementos de um samurai com um guerreiro urbano, o torna um dos vilões mais memoráveis do cinema de luta. O filme também aborda temas como identidade, autoconfiança e superação. E aqui vão algumas curiosidades sobre esse clássico cult. 7. Taimak, o ator principal, era um lutador de verdade. Antes de interpretar Bruce Leroy, Taimak já era um artista marcial treinado em vários estilos, incluindo Kung Fu, Kickboxing e Taekwondo. Apesar de não ter experiência como ator antes do filme, sua autenticidade nas cenas de luta ajudou a dar mais credibilidade ao personagem. 6. Candidatos para o papel de Leroy Green. Antes de Taimak ser escalado para o papel principal de O Último Dragão, vários outros atores foram considerados, incluindo Billy Blanks, Wesley Snipes, Mario Van Peebles, Lawrence Fishburne e até mesmo Denzel Washington. Um fato curioso é que quando Taimak foi escolhido para protagonizar o filme, ele não tinha nenhuma experiência como ator.
Ele foi descoberto por acaso durante uma audição e impressionou os produtores com suas habilidades marciais e presença. Ele é faixa preta em diversas modalidades, como Goju-Ryu Karate, Jeet Kune Do, Wing Chun, Hapkido, Jiu-Jitsu, Taekwondo e Jiu-Jitsu. 5. O roteiro perdido. Há um mito persistente em torno de O Último Dragão, que sugere que uma parte substancial de seu roteiro foi acidentalmente apagada por Louis Venosta e pelo diretor Michael Schultz, quando foram solicitados a reduzir a duração do filme. Na realidade, eles foram encarregados de encurtar a duração do filme, mas o roteiro não foi apenas cortado, ele foi completamente apagado devido a um imprevisto. Isso ocorreu porque estavam usando um computador Commodore 64 e haviam se esquecido de salvar o trabalho antes de desligá-lo. Louis Venosta havia adormecido durante o processo, e Schultz o acordou em pânico, informando que o roteiro havia sido apagado. Curiosamente, Venosta permaneceu incrivelmente calmo nessa crise, porque tinha cópias de backup do roteiro em papel e disco. Como resultado, eles tiveram que redigitar todo o roteiro. 4. O método de atuação de Julius Carry como Sho'nuff no set. O comprometimento de Julius Carry com seu papel como Sho'nuff foi extraordinário. Ele permaneceu no personagem durante todo o processo de filmagem, muitas vezes incorporando a persona de um antagonista valentão, tanto dentro quanto fora das cenas. Ele frequentemente provocava Vanity sobre sua música. Denise Vanity Matthews estava prestes a lançar um novo álbum e tocava as músicas para o elenco. Ela sempre perguntava a Julius o que ele achava, e ele respondia: "É legal", enquanto piscava para outros membros do elenco, sem que Vanity soubesse. Sua dedicação se estendeu às suas interações com o elenco e a equipe, pois ele ultrapassava os limites para iniciar reações genuínas. Ele era tão convincente que algumas pessoas no set, apesar de não serem artistas marciais treinados, pensavam que ele era. Esse nível de comprometimento até levou a momentos de tensão, como um incidente em que ele inadvertidamente irritou Taimak, um artista marcial de verdade, resultando em uma perseguição tensa. 3. Whitney Houston fez teste para o papel de Laura Charles. A lendária cantora Whitney Houston, que descansa em paz, fez teste para o papel de Laura Charles. O que torna essa revelação ainda mais intrigante é que Venosta baseou todos os personagens do filme em pessoas reais, incluindo Laura Charles, que foi inspirada em sua namorada, Joy. Curiosamente, Joy foi quem sugeriu que Louis transformasse O Último Dragão em um filme em vez de um musical. Durante o processo de audição, Joy, a inspiração real para Laura Charles, viu Whitney Houston esperando por sua audição. No final, o papel foi para a falecida Denise Matthews, também conhecida como Vanity, que entregou uma performance memorável. 2. O elenco e a equipe amam o filme. O amor por O Último Dragão vai muito além das telas de cinema. O elenco e a equipe compartilham um profundo afeto pelo filme e pelas memórias que criaram ao fazê-lo. Apesar dos diversos papéis que atores como Christopher Murney, Mike Starr e Fate Prince interpretaram ao longo de suas carreiras, a popularidade duradoura desse clássico dos anos 80 continua a surpreendê-los. Eles ficam genuinamente tocados com a multidão de fãs que entram em contato para discutir suas experiências com O Último Dragão. Além disso, quando o elenco e a equipe se reúnem, fica claro que os laços formados durante a produção resistiram ao teste do tempo. Mesmo após quase 3 décadas separados, a primeira coisa que Ernie Reyes Jr. e Glenn Eaton fizeram ao se ver foi o icônico cumprimento de Patty Cake, reacendendo sua conexão e mostrando o impacto duradouro de seu tempo no set. Uma sequência foi planejada nos anos 80. Apesar das discussões sobre sequências, remakes e spin-offs ao longo dos anos, uma verdadeira sequência para O Último Dragão nunca se materializou. Curiosamente, havia planos para uma sequência nos anos 80, e rumores sugerem que um roteiro foi realmente escrito. Relatos indicam que a história exploraria mais profundamente as origens do brilho e novos poderes que ele concederia a Leroy. No entanto, o progresso da sequência foi prejudicado pela recusa de Taimak em aceitar uma oferta baixa e pela insistência de Berry Gordy em fazer as coisas do seu jeito ou de jeito nenhum. No entanto, os fãs podem agora esperar novos desenvolvimentos no universo de O Último Dragão.
O roteirista original, Louis Venosta, detém os direitos para histórias futuras e está trabalhando ativamente na expansão da franquia por meio de quadrinhos, prequels, sequências, videogames, música e muito mais. Tempos emocionantes estão por vir para os entusiastas de O Último Dragão. O Último Dragão é uma joia rara do cinema dos anos 80. Com uma mistura irresistível de Kung Fu, cultura pop, música e humor, ele se destaca como um dos filmes mais divertidos e estilosos do gênero. E aí, você já assistiu a esse clássico? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar com os amigos e assistir aos nossos outros vídeos. Até a próxima!